Mas eu queria entender como é que a astrologia entrou na tua vida. Porque teve uma faculdade de Direito aí no meio. Isso. Teve essa pequena questão. Teve. Então, gente, eu era cética, na verdade. Como uma boa taurina, aquela, né? Já vai justificando pelo signo, porque é cética. Eu fiz Direito. E eu sou uma pessoa que me interessa muito por políticas, por questões que são humanas. Não é a vontade divina, não é porque Deus quis assim que aconteceu alguma coisa na vida das pessoas, de uma comunidade. Então eu ainda tenho muito interesse por isso, e foi isso que me levou a estudar direito, a estudar as leis, e a entender como que eu poderia ter uma atuação mais prática na sociedade e como trabalho profissional. Só que no meio do caminho, eu acabei descobrindo a astrologia e que me instigou muito, assim. Eu já jogava tarô, desde que eu tenho 12 anos eu jogo tarô. Mas eu considerava muito uma brincadeira de criança. Muito embora eu acertasse, eu jogava tarô para as professoras na escola. Meu Deus. E eu acertava, era tipo assim, era mãe de Nalita, e Ligue Já, e as professoras no recreio, assim. Mas de onde veio esse entendimento do tarô? De onde que você pegou um tarô pela primeira vez? Absolutamente do nada, assim. Eu fui numa excursão da escola para uma cidade que tinha uma lojinha Além da Lenda. Crianças aí da década de 90, anos 2000, talvez lembrem dessas lojinhas, tinha em várias cidades do Brasil. E eu achei essas cartinhas bonitinhas, porque eu já desenhava, eu pintava, tinha essa parte estética. E era tarô dos anjos, era fofinho, eu tinha 12 anos, assim. E eu comprei, assim, é adivinatório. Mas sabe, foi um kikiki, um kkk, era uma brincadeira. E o tarô, na própria história dele, ele começou como uma brincadeira. E na minha vida também entrou assim. E daí minhas professoras viram eu brincando lá, e ela falou assim, lê pra mim, vamos ver no que vai dar. E daí deu que eu acertei, comecei a acertar. Caraca, de maneira intuitiva? De maneira intuitiva, nunca tinha estudado nem nada, assim. Parece que as cartas eram tipo assim, uma desculpa pra falar coisas que vinham na minha mente. Tem uma coisa… Eu não gosto de me vender assim, entendeu? Eu não sou, gente, eu não acho que não tenha nada de especial mediunidade, não é sobre… eu acho que sim, mas eu acho que tem em todo mundo. A única coisa que pela vida eu acabei trabalhando isso de alguma forma e acreditei no momento, e aquilo abriu um mundo pra mim. Mas eu não acho que eu seja especial ou que… Eu não vendo esse tipo de coisa. Hoje em dia, todos os meus atendimentos, os meus conteúdos, eles são estudados. Tem um componente de sensibilidade, mas como você, e como todo mundo tem, sabe? Eu não acho… Eu não me vejo dessa forma. Mas quando eu era criança foi isso, sabe? Meio que às vezes aleatoriedade, e acabei que acertava. Mas daí eu cresci, fui fazer faculdade, fui escolher minha profissão e tudo mais, e joguei isso no canto, assim, tipo, isso é uma brincadeira de criança, jovens bruxas, kkk, né? Vamos viver vida real, né? Pagar as contas. Como a boa taurina que é. Não, por favor. Mas daí no meio da faculdade eu tive acesso a um astrólogo que leu meu mapa sem nem me conhecer, e ele falou coisas muito íntimas minhas, muito, muito profundas, assim, que eu sou uma pessoa fechada, eu não conto muito das minhas coisas para as outras pessoas. E aquilo me intrigou muito. Muito, porque eu era hater de astrologia. Tipo, você vê como é coisa louca? Apesar de ser taróloga. É que eu achava que era uma brincadeira, que era tudo uma coincidência, sabe? Caraca. Eu não levava a sério. Mas acho que todo mundo teve essa fase, né? Você teve essa fase? Eu tive muito essa fase. Mas vamos continuar. Eu tive essa fase com a psicologia, né? Meu pai, é coisa de doido, pobre não… E aí, é isso, uma coisa levou a outra, e eu fui muito religiosa, né? Então eu vivi tudo isso dentro da igreja. Então alguém tocar em mim e fazer revelações, essa era a realidade dos dons do espírito dentro da igreja evangélica. Então eu experimentei a fé, o invisível, num contexto religioso. E aí, depois que eu saí da igreja, saí do armário, eu só botei em outras ferramentas holísticas e oraculares que não eram chamadas de Deus. Gente, até a gente fala às vezes, que as netas das bruxas… mas a tua avó é evangélica, amor. As evangélicas são bem místicas, as católicas também. Existe o misticismo, você acreditar em coisas. As benzedeiras, elas fazem rezas, elas têm um poder Existem ali. rituais, né? Existem, E aí, isso, né? Direito aconteceu. E a astrologia junto com direito. E eu acho que a astrologia é uma boa porta de entrada para drogas mais pesadas.
Porque eu conheço muita gente hoje em dia que é assim, nossa, primeira vez que vai ler o mapa, daí vem comigo. Eu não acredito muito, uma pessoa que já tem um trabalho mais pragmático, assim, normalmente o pessoal de política, ou que trabalha com literatura, linguagem, linguística, que é o pessoal que se interessa por linguagem. Mas quando a água bate na bunda, né? Todo ateu fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mundo se apega no Mercúrio retrógrado, né? Quando alguma coisa dá errado. O inferno astral, aquelas coisas. Mas eu noto que a astrologia, por ela se revestir dessa observação do sol, da lua, de coisas que são palpáveis e que tem um certo cálculo matemático, é inspirado nisso, as pessoas se sentem mais à vontade, do tipo, olha, isso aqui tem um fundamento, isso não é do nada. Porque o que assusta, às vezes, é do tipo, como assim você tirou uma carta do nada e você tá falando uma coisa que tá batendo aqui? Isso é assustador também. Porque mostra o quanto a gente não entende sobre a realidade da nossa natureza. Faz todo sentido. Sobre a natureza humana, o universo. É um grande mistério, na verdade. Deixa a gente bem pequenininha, assusta. Então, é claro que é uma ferramenta a gente se apegar a materialismo e a coisas que a gente pode comprovar e método científico, que é importantíssimo. Eu jamais vou ser contra isso. Mas é um outro lugar. Então, tem gente que rejeita muito isso, eu acho até por defesa, né? Porque acha que compete. Porque compete, porque acho que… E sim, tem profissionais aí que são charlatanismo, como tem em todas as áreas, tem. Então, a gente não pode levar levianamente esses assuntos. E tem pessoas que viajam, às vezes até sem a intenção, acabam levando para um lugar equivocado as coisas. Acho que sim, mas como tudo, né? O ser humano a gente é mais burro do que inteligente, sei lá. E é um sistema de interpretação da vida, né? Acima de tudo. A astrologia? Astrologia, Sim. até o próprio tarô. Existem leituras possíveis e algumas pessoas vão ler pela religião, algumas pessoas vão escolher ler pelos astros, algumas pessoas vão ler pelos arquétipos num jogo, num baralho. Isso que é fascinante, porque tem um pensamento aí, tem uma filosofia, e o que eu acho que é mais fascinante na astrologia é que é um pensamento antigo, é a própria história do conhecimento humano. Ela tá aí numa época que não existia ciência como a gente vê hoje. A ciência era diferente. E, de alguma forma, ela mostra como os seres humanos foram… É uma construção intergeracional e de muitos povos. Não é só um povo que criou a astrologia. É um caldeirão, é uma mistura que leva em milhares de anos. Assim, isso é fascinante para mim. E, de alguma forma, aquilo fala de coisas muito íntimas sobre a gente. E é legal falar aqui, inclusive a gente tá falando isso no off, que isso não substitui nada, não substitui uma terapia, não substitui uma análise, não substitui nada disso. É apenas mais uma ferramenta pra você entender coisas sobre você. E são coisas muito pessoais, de fato, assim. Não é uma coisa pra determinar, sei lá, com quem você vai casar, necessariamente. Não, é pra você entender você, sabe? Tanto é que eu fico um pouco assim com essas coisas, tipo, não me envolvo com tal signo não presta, essas coisas, sabe? Que são, tipo, muito… Caxias, assim, muito sério. Exato. Porque eu acho que pra mim… A astrologia tá muito no lugar de autoconhecimento. É sobre mim, sabe? Sim. Eu acho importante isso que você falou, porque é entender que é um a mais. Não tá competindo. Astrologia não necessariamente é psicologia. Pode ser terapêutico, ter alguém lendo o seu mapa, você buscando autoconhecimento, mas não substitui psicólogo, não é psicologia, não é psiquiatria, não é religião também, apesar de envolver uma crença. E não é ciência desse jeito, gente. Não é. Vamos no médico, vamos se vacinar e vamos fazer um mapa natal e vamos ver as revoluções, tirar a carta e ir na psicóloga, terapeuta. Eu acho que as coisas coexistem e é mais um jeito. Tem muita gente que gosta de ver astrologia desse jeito mais oráculo. Vou casar ou não vou? O que vai acontecer no meu futuro? Tem gente que não, eu quero uma coisa para entender o meu presente, eu quero uma coisa conciliatória. E realmente essas abordagens comuns que a gente vê na internet, signo X, eu falo sempre brincando. No meu Instagram eu vou lá, nossa, coitada, ela tem Vênus em peixes. Tipo, só de ser Vênus em peixes não significa nada. Tem que saber o teu contexto, tem que ver o teu mapa. Exato. Ela é mais ótimo profunda. Pro meme, né? É ótimo pra meme. Todo taurino é preguiçoso. Come muito. É um jeito de fazer bullying sem ofender uma categoria política minoritária, sabe? Exato. É mais amplo. É mais amplo.